Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo vamos falar sobre Anderson Silva, ele que vai fazer uma luta de boxe no dia 19 de junho, a luta acontece lá no México contra o Júlio César Chaves Júnior, filho do Júlio César Chaves, que é um dos maiores nomes da história do boxe. Para algumas pessoas, inclusive, é o maior nome da história do boxe. O Anderson Silva, então, vai enfrentar ele. O Júlio César Chaves Júnior, para quem não sabe, foi campeão mundial. Vou falar um pouco mais sobre ele, né? Porque, inclusive, vou ler aqui uma declaração que ele deu. E ele tem só 35 anos. Então, assim, é um cara novo, né? Comparando com o Anderson Silva. Claro que 35 anos para o boxe já não é tão novo assim. Mas ele tem, como eu disse, os seus 35 anos e ele parou de lutar, né? A última luta dele foi há pouco tempo atrás, né? Foi no ano passado, no dia 27 de novembro. Claro que ele não é um cara que é um campeão recente, né? As últimas lutas dele ele teve algumas derrotas, enfim, eu vou entrar em mais detalhes. Mas antes de falar dele, né, na verdade, das características do cartel e etc. dele, eu quero falar sobre a declaração. Quero ler a declaração que ele deu para o TMZ Sports. Por quê? Eu quero trazer isso para vocês, né? Porque o Anderson falando da luta e tal, ele tá falando num tom calmo, né? Ah, quero me testar, quero ir pro boxe, é legal, eu sempre treinei boxe, ele já fez 2 lutas de boxe profissionais e tal, então é um cara que tá ali na manha, né? Não tava falando nada demais. E aí eu vi uma declaração justamente do adversário dele e eu pensei que ele ia falar a mesma coisa, né? Ah, vou enfrentar o Anderson, é uma honra, né? Na manha ali e tal, mas não falou tanto não, né? Então vamos ler aqui a declaração do Júlio César Chaves Júnior. Ele falou isso aqui: não, ele não é melhor que eu. Realisticamente, eu sou um boxeador, eu não acho que ele possa me vencer, mas pode acontecer. Com 8 rounds, ele é um cara grande, nós vamos lutar até 81,6 kg. A possibilidade está lá, mas no que diz respeito ao boxe, ele não pode me vencer, ele não tem habilidade para me vencer. É uma luta muito atrativa, tem todos os ingredientes para ser uma luta empolgante. Eu prevejo que possa finalizá-lo depois do 3º ou 4º round. É quando eu entro no meu ritmo e começo a me sentir como eu mesmo no ringue. Eu prevejo que depois do 4º round eu vou ser capaz de nocauteá-lo. E se ele aguentar mais tempo que isso, vai ser culpa dele, porque vai ser um espancamento. Bom, então essas foram as declarações aí do Júlio César Chaves Júnior e ele não foi tão desrespeitoso, claro, né? Não tô querendo dizer aqui também que ele fez um super trash talk e ofendeu o Anderson, né? Foi um Chael Sonnen, não tô dizendo que é isso. Mas é um tom diferente, né? Do tom que o Anderson vem dando, né? O Anderson só fala, né? Claro, espero vencer a luta e tal. Enfim, tá bem naquela, né? Bem tranquilão e não sei o quê, bem de boa, né? Não tá prometendo nada ali, tipo, só quer se divertir, né? Que realmente é o que ele gosta. E no caso do Júlio César Chaves Júnior, né? Toda hora eu tô falando o nome gigante do cara aqui. Ele acabou, tudo bem, falando que o Anderson não é o melhor boxeador que ele, de fato não é, porque o Anderson é, enfim, um cara que lutou, fez a carreira no MMA, né? Ele é um dos melhores da história no esporte dele, no MMA, não no boxe. Mas eu acho que a parte que foi um pouquinho mais pesada ali foi justamente falando, né, que vai ser um espancamento, né, que ele pode acabar com a luta ali no 3º ou no 4º, enfim, foi um pouquinho mais ali de provocação. O que eu acho legal, eu acho que tem que dar uma promovida, eu acho que inclusive ele falar desse jeito dá uma promovida, e eu também acho que seria legal se o Anderson mudasse um pouquinho o tom. Eu acho que é legal ele ser respeitoso e tal também, mas eu não tô falando que é legal pra mim, é legal pra ele, pra promover a luta, se ele começar a falar um pouco também, mas nesse sentido assim, né, de tentar falar alguma coisa pra dar uma pimentada, é bom pra promover. Apesar do Anderson já ter um baita nome, o Júlio também, eu acho que se o Anderson falar um pouquinho ali, eu acho que ajuda a dar uma promovida, né, pro pessoal falar mais dessa luta. Claro que eu tô falando bastante aqui, porque é um canal, enfim, de um fã do Anderson, e um fã de esportes de combate, de um fã de boxe, fã de MMA, mas no geral, assim, eu acho que o público em geral, fora da bolha, assim, de quem acompanha assiduamente, eu acho que nem sabe que o Anderson vai lutar. Então eu acho que dá pra promover um pouco mais. Se o Anderson falar um pouquinho, ou enfim, não precisa provocar necessariamente dizer que vai ganhar, mas eu acho que se ele mudar um pouco, eu acho que ajuda a dar uma promovida melhor, né? Eu acho que ajuda a falar mais aí dessa luta. Enfim, é uma luta que eu tô bastante interessado em assistir. Como eu falei, eu sou um fã de boxe e sou um fã principalmente do Anderson Silva. O Popó recentemente estava ali numa coletiva onde o Anderson estava, também fez alguns elogios, o Minotouro. Eu acho que o Anderson tem qualidade para lutar boxe. Eu acho que, inclusive, as 2 lutas que ele já fez profissional lá no passado também dá uma bagagem ali. Ele é um cara que é muito fã do boxe, né? Tem um conhecimento ali não só de treinar e etc, mas de acompanhar. Muitos ídolos do Anderson são do boxe. Enfim, eu particularmente acho que, até se a gente for comparar com o McGregor indo pro boxe, apesar de achar o McGregor
McGregor, um excelente lutador. Eu acho que no boxe em si, eu confio mais na qualidade do Anderson. Eu vejo que o Anderson no boxe, no sport box, não no MMA, no sport box, eu acho que ele deve se virar melhor que o McGregor, mesmo estando com a idade que ele tá, não tendo mais os mesmos reflexos, mesma velocidade, mesma força, enfim, né, com essas limitações, mas eu acho que o Anderson deve fazer um pouco melhor. E também o Júlio César Chaves Jr. é muito bom, mas também não é o Floyd Mayweather, né? Então também tem essa comparação, porque o McGregor também lutou com o Floyd, né? Mas enfim, como eu tava dizendo, né, eu queria passar rapidamente aqui pela história, pelo cartel aqui do Júlio César Chaves Jr. Não história, porque não vai dar tempo, não vou fazer um vídeo falando da história dele, mas basicamente do cartel, ele tem 59 lutas, 52 vitórias, são 34 nocautes, 18 decisões, ele só tem 5 derrotas em 59 lutas, então é pouca coisa, né? Claro que tem caras invictos e tal, mas pô, mesmo assim é pouquíssima coisa. Só 2 derrotas foram por nocaute e 3 foram por decisão. Então assim, 59 lutas, só 2 ele perdeu e por nocaute, enquanto ele venceu 52 e nocauteou 34. Então são números bastante expressivos. Como eu disse também, né, ele acabou tendo derrotas mais pro final da carreira, né? Ele chegou a ter um cartel de 46 vitórias e nenhuma derrota, quando ali ele era campeão mundial e etc. Então chegou a ter um cartel ali absurdo de 46-0. Aí ele acabou perdendo uma luta, mas depois ele ganhou 2 seguidas, aí ele perdeu de novo. Então assim, ele começou a lutar, pra vocês terem ideia, né, a primeira luta dele, a estreia dele foi em 2003. Ele acabou fazendo essas 46 lutas, ou seja, ele só perdeu em 2012 e ali depois, né, dessa derrota, que foi na 49ª luta, né, pra frente, aí ele acabou tendo algumas derrotas ali em sequência. Então foi um pouquinho mais pro final que ele acabou perdendo, mas o máximo que ele teve de derrota seguida foram só 2 derrotas. Então assim, claro, não dá pra entrar no detalhe, como eu falei, mas você vê os números ali do cartel, as vitórias que ele já teve, etc, realmente chamou muita atenção. Uma das derrotas, inclusive, dele, né, a terceira derrota que ele teve na carreira, foi pro Canelo Álvares, que hoje é um dos maiores atletas em atividade, né? Ele acabou perdendo pro Canelo lá em 2017. Enfim, é um cara que é muito bom. Como eu disse, a última luta dele foi em 2020 agora, né? No ano passado. Inclusive, ele fez 2 lutas. Ele perdeu a primeira que ele fez em 2020, mas depois na outra ele ganhou. Então, é um cara que tem 35 anos, um campeão mundial, um ex-campeão mundial. É um cara extremamente duro. Ok, é mais baixo que o Anderson, né? Ele tem 1,83 e 1,85 de envergadura. Então, tem realmente essa desvantagem de tamanho. Mas o Anderson é mais velho e o Anderson tava no MMA. Então, assim, se for dizer aqui favoritismo e tal, obviamente o Júlio César Chaves é bastante favorito. Seria uma surpresa o Anderson vencer. E eu, sinceramente, eu gosto do Anderson, mas eu nem espero, nem tenho expectativa dele ganhar a luta, pra ser sincero. Eu nem acredito muito que ele vença a luta, de fato. Mas eu torço pra que ele faça uma boa luta, né? Como ele gosta de lutar o boxe, eu acho que ele vai se divertir, ele vai motivado ali pra fazer o que ele gosta. Eu acho que é capaz que ele se solte e consiga, de fato, fazer uma luta legal, né? E por ser mais alto, ter mais envergadura, ele trabalha bem à distância, tem um bom footwork, então eu acho que o Anderson vai conseguir fazer uma luta boa, né? Eu torço por uma luta boa, porque pela vitória do Anderson, claro que eu torço, mas eu sei que é muito difícil, né? Então eu acabo torcendo mais para que ele consiga performar e quem sabe depois dessa luta, mesmo que ele perca ou enfim ganhe, independente do resultado, né? Eu queria que ele fizesse outras lutas de boxe, né? E com caras compatíveis, né? Com o próprio Belfort, que falou recentemente, etc. Acho que seriam lutas aí interessantes, né? Caras ali do nível. O Belfort também já fez luta profissional, ou algum outro cara ali mais ou menos com a idade parecida, um pouco mais compatível, né? Porque realmente o Júlio César Chaves Jr. eu acho que não é muito compatível ali. Isso a gente vai descobrir na hora da luta, né? Vai saber também. Às vezes eu tô falando aqui, o Anderson vai dar um show e ganha, né? Sei lá. Luta é luta, como eu sempre falo. Mas é isso. Deixa o seu like aqui no vídeo, já deixa a sua opinião aqui embaixo. O que você acha, quem que vai vencer e etc. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!